Ei, gente, tudo bom com vocês? Eu sou o Howler e esse é o Apenas Comentando, um podcast para falar de temas do cotidiano, um espaço para trazer indignações, né, ou indagações também profundas, problemas da nossa vida e também de outras vidas, porque quem somos nós para julgar, né? Então, fica à vontade, seja bem-vindo a mais um episódio. Não consigo nem fazer uma abertura que seja ok. Bom, é, a origem da palavra sucesso vem do latim successus, que tem a ver com avanço, segmento, resultado propício, e também vem de sucedere, provavelmente do italiano, né, mores, o que significa que é vir depois, chegar perto de, e aí é formado pela junção da palavra sub, da palavra não, né, deve ser, como é que chama? Prefixo, que no caso é depois o seguinte, mais cedere. Então, sub, que é depois do seguinte, cedere, que é mover-se ou deslocar-se. E aí eu fiquei pensando nisso e eu penso também nessa questão tem um tempo e a terapia me trouxe uma percepção muito interessante sobre o tal do sucesso, que essa palavra, né, tão pequenininha, mas que traz uma série de reflexões aí. Então, assim, existe uma idade ideal para a gente alcançar ou fazer sucesso? O que, que é sucesso de fato? Todo mundo alcança sucesso em algum momento da sua vida, e outras indagações aí profundas que a gente precisa levantar, como eu já falei. Então, vamos de vinheta. Uma vez na terapia, e isso foi bem no início da terapia, lá nos anos de 2020, em algum momento, que eu não vou saber o motivo agora, surgiu na nossa conversa essa questão do sucesso. Eu e meu terapeuta, né? E eu tava falando sobre uma situação um tempo atrás, que eu tava num rolê da igreja, né? Isso há um tempo já. E eu lia muito sobre teologia, essas coisas, né? Essa temática. Eu de fato me interessava, ou me interesso ainda por esse tema. E aí eu disse sobre um momento onde eu entrei em choque com algumas pessoas que de certa maneira não estavam em sintonia com as coisas que eu andava lendo. Porque, gente, eu tinha entrado numa pilha de ler sobre cosmovisão cristã e reforma protestante, que vocês não têm ideia. O que foi essa época minha. Eu não fiquei um crente chato, não, né? Porque a gente sabe que realmente é complicado, né? Não vamos entrar muito nesse assunto. Mas o lugar onde eu frequentava era composto por pessoas com os mais diferentes históricos de vida cristã. Era uma igreja nova. Então, assim, pessoas de diversas realidades de igreja diferente. Então, nas conversas, você ia vendo uma boa porção das pessoas que não sabiam muito porque elas estavam fazendo alguma coisa, e outras pessoas acreditando em uma coisa, outra coisa, o que é bem triste. E aí, nessa época, eu estava lendo muito sobre teologia, estava lendo muito sobre cosmovisão, temas que, sabe, sobre a vida cristã de uma forma mais leve, né? Para eu poder refrescar minha cabeça mesmo. Eu acho que eu até já falei sobre isso, né? Eu fui criado numa igreja muito tradicional. E igrejas muito tradicionais, e talvez eu possa falar alguma bobeira aqui para algum teólogo que esteja me ouvindo, mas igreja muito tradicional às vezes acaba limitando a compreensão da pessoa que frequenta sobre a vida cristã, sobre a realidade, né, cristã. E por isso que a gente vê tanto preconceito por parte de pessoas que não frequentam a igreja evangélica, por exemplo, com os evangélicos, né? Porque realmente, gente, o povo chato às vezes, sabe? E eu falo isso com propriedade, porque eu também já fui essa pessoa e depois parei de ser por uma questão de você realmente compreender, sabe? Que você não vive numa realidade paralela à realidade que todo mundo vive. E aí, nessa época eu lia muito, tava numa fase minha da minha vida, assim, que eu lia bastante, né? E eu tava procurando muito entender o porquê que eu acreditava em tudo aquilo, qual que era a razão de eu acreditar na Bíblia, na fé, em Deus e kikiki. E aí, nessa história toda, né, de leitura,
Eu frequentava essa igreja, então tinha pessoas que eu conversava ali sobre essas temáticas e muitas vezes a gente discordava, sabe, em algum ponto. E eu sempre achava assim, cara, não é possível, sabe? Tipo, tá tão óbvio essa questão. Não era nenhuma discordância que fazia sentido, porque às vezes discordar não é o problema. Discordar é bom porque todo mundo cresce quando há discordância de alguma maneira, né? Mas era uma discordância que não havia argumento, né? Tipo, na forma de discordar. E aquilo não convencia, sabe? Porque a pessoa não tinha nenhum tipo de embasamento, sabe? Ela realmente era um achismo da cabeça dela e isso me incomodava muito. E aí, quando eu entrei pra terapia, e eu entrei pra terapia porque eu tava num momento da minha vida de total indiferença a qualquer coisa que acontecia, né? Eu já não tinha muita, sei lá, esperança, né, nas coisas e pessoas e enfim. Então eu tava numa completa indiferença com tudo e aí foi numa dessas que eu soltei na terapia sobre uma questão que aconteceu comigo, de eu ter sido colocado numa conversa sem ter sido avisado antes, sabe? Quando você vira pauta de uma conversa, mas aí não te avisaram antes. Então, tipo assim, estamos aqui para conversar sobre isso e o tema hoje é o Howley. E aí fica aquele clima gostoso, né? Eu não sabia que eu ia virar a pauta daquela reunião. E eu acabei virando pauta daquela reunião. E muita coisa que colocou foi tipo. é, Como se eu estivesse querendo ser melhor que as pessoas, porque eu tava lendo, porque eu tava tentando estudar, porque eu tava tentando conhecer e me esforçando pra isso. Enfim, não vamos levantar isso. Mas é uma coisa que mexeu muito comigo, porque me fez pensar muito, tipo, sobre essa questão sabe, de você não se encaixar e de você, e eu vou usar essa palavra aqui, mas talvez me entendam, né, me entendam aí, de você se destacar, aguarda essa palavra, destacar, em relação às outras pessoas, né, e eu tive muito problema com isso no início e tal, e eu fui levar isso pra terapia, numa conversa dessa. E aí meu terapeuta falou muito sobre essa questão do sucesso, e eu fiquei com aquilo na cabeça, porque o sucesso, quando você pensa em sucesso, parece que a pessoa que alcança o sucesso e realmente é bem sucedida, famoso, vamos colocar assim, né? Famoso, artista, enfim, a pessoa que alcança o sucesso, ela é sempre uma pessoa de nariz em pé, né? Egocêntrica e tudo mais. E aí eu fiquei pensando sobre isso, só que ele me trouxe essa perspectiva diferente do sucesso, que é o sucedere, né? Essa palavra. E eu guardo até hoje essa palavra, vira e mexe, eu volto pra terapia com esse tema, assim, não com esse tema do sucesso, mas com essa questão, essa ideia que ficou. E o suceder, que é o deslocar-se, o destacar-se, ele usou uma metáfora e talvez eu possa até confundir, ou eu confundi não, mas talvez esqueci algum ponto, mas ele usou uma metáfora da árvore. E é como se a árvore, né, aqueles frutos ali na árvore, eles são a sua família, os seus amigos, as coisas que você conhece, as pessoas com quem você convive, as situações em que você está colocado e tudo mais. E aí os frutos, né, são essas questões, pessoas e tal, e a árvore é aquilo que une todo mundo. Ali é a sua vida, né, por exemplo. E aí, quando você toma um rumo diferente, né, toma uma decisão, faz uma escolha diferente, que aquilo muitas vezes vai chocar com tudo que as pessoas esperavam que você fosse, fizesse e tivesse, você acaba destacando, o fruto cai daquela árvore, né? Então você acaba destacando. O destaque nesse sentido é realmente de você tirar, sabe como quando você destaca um ingresso, tira o ingresso ali? É esse sentido. E aí, se você não entendeu o que é destaque nesse sentido, gente, realmente é assim, não vou conseguir trazer aqui para você toda a etimologia aí desse negócio. Mas entenda comigo nesse ponto do destacar, sabe? O que você acaba que fica diferente das outras pessoas. E aquilo gera um desconforto, aquilo gera um estranhamento, né? Talvez para você, para as outras pessoas. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, sabe? Eu fiquei, cara, que loucura, bicho, porque realmente, né, é um sentimento que você não tem muito como controlar. Você fica mal por isso, de você estar se, entre aspas, destacando, e fica parecendo mesmo
presunçoso e até egoísta a gente falar dessa forma, sabe? Ah, eu sou o destaque, eu fui um destaque. Mas não é esse destaque de você, ah, eu sou a estrela. Não, não é esse destaque. É essa questão de você lidar com o sucesso, sabe? De você se deslocar, de você se destacar, você estar em outro lugar que é um lugar de incômodo. Nossa, eu tô tão coach agora, eu tô me sentindo um terapeuta, na verdade. De você estar num lugar que te incomoda, né? Mas que você sabe que é importante você estar ali, você ter chegado até ali. E aí eu pensei, cara, vou falar disso, porque é um tema que a gente não, sei lá, a gente muitas vezes tem problema de falar com isso, principalmente quem tem muito problema com autoestima, igual eu, assim. Então, a gente tem muito problema em falar sobre a gente, né? Falar sobre questões que possam envolver a gente de alguma maneira, seja a gente lidando com o sucesso, né? E nessa perspectiva que eu trouxe, seja a gente lidando com coisas boas que acontecem na nossa vida, seja uma promoção, seja conseguir aquele emprego que você queria, passar na faculdade, comprar um carro, uma casa, apartamento. Desculpa. E até outras questões, né? Casar, ter filho, um cachorro, uma planta, enfim. Qualquer conquista que a gente alcança, para quem tem tipo, um pouco de questões aí com a autoestima, é muito difícil lidar, sabe? Com essa parte. Mas eu acho que o que eu queria trazer também sobre essa questão é como que a gente lida, sabe, com tudo isso. Porque, assim, muitas vezes a gente realmente, sabe, vai acontecer de a gente estar em um lugar que é de destaque, no sentido de você estar deslocado daquilo, né, daquilo que você sempre soube e aprendeu, e aí você se desvencilhou daquilo, para trazer uma palavra mais rebuscada aqui pra gente. Como lidar com isso? E acho que não tem muito uma receita, não, sabe? De bolo assim. Porque cada um tem a sua vida, né? É uma questão de você lidar com o processo. Então, eu acho que é aceitar que isso vai acontecer, que a gente vai, entre aspas, magoar pessoas por causa disso, mas que a gente não pode negar o que a gente é, quem a gente é, né? A nossa essência. Então lá atrás, por exemplo, quando eu fui colocado nessa situação de, ai, você lê muito, ai, parece que você é melhor que todo mundo só porque você lê e tal. E aí você pensa de duas formas, né? A faca de dois gumes ali. Você pensa, será que realmente eu tô passando essa impressão de ser uma pessoa presunçosa e egoísta porque eu faço uma coisa e eu fico querendo mostrar para as pessoas? Ou será que as pessoas não sabem lidar com essa questão e aí por uma falta de não saber lidar com isso, elas acabam jogando a culpa, transferindo a culpa para mim, no caso, para que eu me sinta mal com isso. Então, eu acho que é muito de você saber lidar com isso, e entender que se você faz uma coisa que você gosta e você realmente tem essa inclinação a fazer e sabe que é importante, no meu caso, a leitura, conversar sobre esses temas, e eu adoro conversar sobre esses temas mais polêmicos e temas que realmente tirem a gente de uma zona de conforto, sabe? Que façam a gente pensar um pouco, até pra gente ter uma bagagem pra poder conversar com as outras pessoas e tudo. É, não deixe de ser assim, sabe? Porque as pessoas vão entrar na sua vida, as pessoas vão sair da sua vida e dane-se, sabe? Tipo assim, porque no final das contas, eu já falei isso, talvez no episódio passado ou no primeiro episódio, é, as pessoas vão falar de você independente de qualquer coisa, sabe? Tipo assim, ai, tá fazendo certo, ai, parabéns, ai, ou tá fazendo certo, que chato, tá fazendo errado, ai, aí, ó, que otário. Então, assim, as pessoas vão criticar de qualquer forma, né? Então, continua fazendo, assim, e lidando com isso de uma forma, da melhor forma possível, sabe? Terapia, eu acho que é importante destacar isso. Porque foi numa dessas, sabe? Foi numa sessão, assim, de terapia
que o meu terapeuta trouxe essa questão. E eu fiquei assim, cara, eu nunca tinha pensado sobre isso. Nunca tinha pensado dessa forma sobre isso, sabe? Sobre o sucesso, sobre se deslocar, sobre destacar nesse sentido. E é isso, sabe? Assim, eu não queria acabar o episódio desse jeito, não, mas como é isso, assim, eu me lembro muito da faculdade, quando o professor falava assim, tinha uma professora que ela falava, gente, não termina trabalho com é isso no final. E eu tô aqui terminando um episódio de podcast, mas não tô na faculdade mais mesmo, com é isso no final. Mas é isso aí, gente, eu queria trazer só essa reflexão pra gente, neste dia, nesta tarde, nesta noite, não sei em que momento você tá ouvindo esse episódio. E queria agradecer se você ouviu até aqui. Se você concorda, bate palmas. Se você discorda, compartilha. Mas vamos trocar essa ideia, sei lá. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, sobre outras coisas também, mas eu acho que sobre isso é muito legal, sobre o sucesso. E é isso aí, gente. Não tenho mais nada pra dizer, não vou ficar enrolando aqui, não. Segue lá nas redes sociais, tá? @apenas comentando pod, né, de podcast, que foi o nome que ficou disponível pra mim, né, então não consegui deixar só apenas comentando. Segue lá, gente, tô com um perfil lá no Instagram, tô soltando as coisas aos poucos, me segue também no meu perfil, né, pessoal, @euhauler, muito legal meu perfil, aqueles, né, tem que se vender. Segue também o Apenas Comentando em todas as suas plataformas de agregadores de podcast, né? Agregadores de streaming. Então, os mais conhecidos você já sabe quais são, eu não vou precisar falar. Então, é isso aí. A gente se vê no próximo episódio. Vou tentar trazer convidados aqui, convidades, para trocar uma ideia, falar sobre temas aí profundos, talvez perrengues e algumas coisas da vida. E é isso, gente. Obrigado por você ter ficado até aqui. Comenta lá em algum das minhas fotos ou algum post. O que você quer ouvir aqui? O que você quer que eu traga? Comentários da semana. Enfim, tá bom? Um forte beijo pra vocês, um abraço. E a gente se vê no próximo episódio. Fui!